E aí, esse é mais um vídeo do clube de leitura que não foi possível gravar o encontro, então estou fazendo a gravação aqui para ficar democrático, todo mundo assistir, porque se aproxima agora o último encontro da meta, né? A última meta do Condenação da Memória. O clube vai se transformar, vai mudar um pouco essa dinâmica, mas eu estou concluindo isso aqui da melhor forma que eu posso. E a gente retoma a leitura aqui para a página 312, né, que a gente tem um tablet falando das formas de relacionamento, e a gente chega no capítulo 30. A gente tem aqui na parte da cronologia do 2042, uma batalha espacial e tudo mais. E a gente começa a entender o que aconteceu, qual o plano que o Martin teve, né? Que a gente acabou a última meta com o plano dele. Então aqui a gente vai falar do. A gente começa com o Jaspers fazendo alguma coisa, tem até uma fala aqui que fala que no dia seguinte, caso tudo desse errado, vários cidadãos despertariam com suas janelas de alimentação vazias. Então ele está carregando o carrinho dele com alguma coisa, né? Ele vai até o corredor onde eles foram sequestrados lá no início pelos numerados, consegue, entrega o Meno aos numerados e eles tiram um alicate, retiram a pulseira dele e retira a pulseira de outra pessoa também, né? Que está escondida aqui. E até tem uma fala aqui que ele volta a andar, né? Fala, não poderia revelar a verdadeira carga que trazia de extremo valor. A gente já leu esse capítulo e sabe que é a Agostini, mas na leitura ali você fica na dúvida do que está acontecendo. Ele vai no Umbra para continuar com o plano, ele tem o tal do alicate, né? Ele usa esse alicate para capturar a pulseira, né? Desmaia e captura a pulseira de um trabalhador da fábrica. E tem a conivência do Albert, né? O Albert que está ali meio que o barman, o chefe do bar lá. Então ele vai até o nível de produção, que está vazio, está apagado, e aí ele, né, consegue remover a própria pulseira, e aí do meio do bloco de nutrição, aí sim acontece isso, ele remove a pulseira de alguém, né, de um braço mais delicado. E aí tem até essa coisa do pensamento dele, né, meio perturbado, quero nos proteja, é isso? E aí eles adentram a fábrica de memórias. No capítulo 31, a gente tem em 2043 a questão da tecnologia de leitura de memória no tratamento de mal de Alzheimer. Eu estudei muito sobre como funcionaram os estudos e descobertas do mal de Alzheimer, que hoje a gente já falou dele, de como funciona a memória, para compor essa ciência aqui da história, da parte da ficção científica. Então fiz questão de registrar como as pessoas teriam chegado também nessa conclusão que eu cheguei. A gente tem o Menon nas mãos do Kirk, ele vai para uma sala de geradores, eles falam da questão de reação de cadeia de acoplamento, ele percebe que a vida inteira dele esteve combatendo algo que agora ele faz parte do processo. É um capítulo bem curtinho, ele vê os numerados preparando barricadas, usando metais, até que ele recebe uma barra de ferro na mão, fica um pouco assustado, ele recebe o recado que achava que era só apertar botões, não, você se prepara para lutar. Capítulo 32, né, tem uma coisa que eu acho que não vai ser só em 2047, acho que vai ser antes, que aqui tem eleições nacionais interrompidas por acusação de candidatos serem construtos de inteligência artificial. Eu acho que a gente vai passar por isso antes. Mas a gente tem a Hannah recebendo a visita, né, uma invasão do Anitos no camarote dela. Ela estava pronta para banhar, a gente conhece um pouco os luxos dela e eles começam esse diálogo dele tentando controlar ele e ao mesmo tempo tentando segurar esse perigo que ele representa, né? Ele fala da investigação, que a Crase não pode ter agido sozinha, a gente vê que ela que sumiu com os ecos do Edmund, por isso que ele simplesmente não existe, eles indiretamente condenaram a memória do ministro Edmund, né? E fala que não frequenta a fábrica e tudo mais. A gente tem uma noção aqui também que o tempo passa diferente para essas pessoas, são milenários, então assim, 10 anos de investigação não significa nada para eles. Mas ela sente uma brecha para poder manipulá-lo, fala do curador e até dá uma ironizada dizendo que ele está mais inteligentezinho. Ele reage, né? Vou fazer o que eu quiser, não sei quem me respeite e tal.
E ela resolve fazer dessas habilidades milênios, né? Carregando a sabedoria, aprendendo, manipulando, sendo parte dessa elite. Ela, ela fala aqui, ó, passa a constituir na mente dele mais poderoso mecanismo de controle mental, a confusão. Pessoas confusas tendem a seguir rotas delimitadas para quem está no controle, por quem está no controle, mesmo sem ter certeza do que está fazendo. São vítimas da sutileza. E ela começa a fazer isso com álcool, com sedução, e ao mesmo tempo que ela conta a história do passado, né? Entende a lógica dele, da investigação, mas joga do passado, joga responsabilidade dele, o quanto que ela foi importante numa revolução do passado. A gente descobre mais um pouco sobre isso, que ela fez parte daquilo. Ela até dá uma provocada aqui no termo da liberdade, né? Que ela até fala o que é a sociedade, suas estruturas e leis, órgãos e procedimentos, se não a gestão das liberdades. É uma discussão filosófica que carrega até hoje. Aí ela fala que com o tempo esse utilitarismo foi crescendo. Para que religião? Para que criança? Se a gente tem mais tecnologia para ser mais produtivo em relação ao tempo que a gente está aqui em Argos, até que gerou uma revolução. Ela diz que protegeu Argos até o fim e passaram a estudar um jeito de mexer nisso. Ela fala, nós somos heróis de Argos. Se você pode estar aqui hoje investigando alguma coisa porque eu protegi nossa existência, ainda tem ousadia de me acusar, me diga a verdade, porque veio até mim sozinho. E ele parte para cima dela, ela acha que é o jogo de sedução dela, ela até pensa que vai ter que doar o corpo novamente pela missão divina dela, só que ele fala que todas as revoluções são frutos da vaidade ferida de uma elite. E isso excita ela mentalmente, fisicamente, né, literalmente também, porque ela percebe que ela falhou. E uma pessoa que milênio está certa, falhar é incrível. Só que aí ele fala, eu acho que eu caí nesse joguinho mudando, eu tenho nojo da elite, já vi que vocês fazem nos ciclos, vídeos civilizados, mas são animalescos. E ela parte para a selvageria do beijo nele, ao mesmo tempo arranca sangue dele, e vem o alarme, vem a explosão e o senso de urgência dele muda de direção. Ele fala se deveria morrer mais vezes. E ela percebe que começou, o plano finalmente está em curso. E aí finalmente de volta para o Marte, né? Em 2048 encerra o Tratado Antártico, é quando encerra o tratado mesmo. E há muito interesse na Antártida, então faço questão de colocar isso no futuro próximo. E aí ele fica até mais tarde lá, né? E ele volta para aquela coisa de comparar os ecos que a gente viu anteriormente, outra meta. A direção, a forma que são ondas, e ele começa a questionar que tipo de padrão que poderia alterar essas ondas, já parece um certo padrão. Ele relembra o padrão dos traços que a gente tem lá no início, na primeira vez que a gente viu no camarote ele riscando, e aí ele voltou a fazer isso nesse mundo intermediário dele, e a gente percebe que esse padrão do risco dele pode ser um espelhamento de traços, mistura com o eco ali, a parte ciência maluca da ficção científica. Ele cria uma sincronia e em vez de vibração estalo ele recebe música. E isso começa a bater, ele percebe que em vez de desaparecer com a reminiscência, regenera elas totalmente. Lá no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo aqui, para não falar que eu estou fazendo besteira, eu vou abrir aqui. Primeiro parágrafo não, mas bem no início aqui eu cito que é um mundo que não há arte, né? A questão da música, da sincronia, que eles estão ali. Cadê essa parte aqui? Só porque eu falei, eu não estou achando. Abastecer o desenho elevadores equidistante. Tá. A balanço frouxo, a massa cidadã foi deixada inércia. Meu Deus, agora eu tô perdidinho no meu próprio livro. Aqui, é bem no início. No segundo parágrafo, né? Ombro a ombro, soco só, apatia com apatia. A simultaneidade do balançar da cabeça seria digno de espetáculo de dança, mas não havia arte alguma naquele lugar. E agora, na página 335, a gente descobre por que não há arte. Porque ele ativa e regenera a reminiscência. A arte é a melhor forma de rememorar, de marcar as coisas na vida, seja na música, seja em artes que não sejam das 7 artes, pode ser arte da culinária, né? Um cheiro remete a coisa. Então, quanto mais estéril e vazio que fosse aquele mundo, mais controlável seria.
E ele começa a ter o seu padrão vibracional, atinge a mente dele, e ele começa a entender que é o belo e a mente começa a fervilhar. Ele coloca as máquinas em sincronia, faz um backup desse conhecimento e a energia cai e volta. E ele percebe que ele estava naquele fluxo, naquela descoberta, naquele eureka dele, mas tem que trabalhar. E aí ele é interrompido pela Hannah, e aí tem aquele pequeno diálogo, ele tá nessa dissonância dele, retomada da memória dele, e ela pergunta se você descobriu o mecanismo da reminiscência para pagamento definitivo, ele diz que não, e aí ela entende o assunto, fala que é música, e tem a gente percebe o fim de Hannah, né? Que o Michel chega ali e fala que é mais uma vez, mais um jogo, só que ela acha que agora ele realmente transcendeu, porque é coisa diferente. Aí eles devem fazer uma piadinha entre eles, né? Edmund deve estar se revirando no túmulo. Eu não me lembro de um Edmund. É uma brincadeira desse mundinho de elite, memória, manipulação ótima. E aí, enfim, a vida dela chega ao fim, né? Uma amizade cortês deles dois. Um respeito mútuo de duas figuras, né, divinas nesse mundo de árvores. Em 2053 tem um vírus antártico que transforma a questão em fértil, né? Então 548 acabou e 53 já infectou todo mundo. O Marte está completamente perdido, ele tem várias visões aqui, nem quando estava torturado ele sentia isso. Ele encontra a Luísa, ele dá uma instrução, fala que despertou e manda ele fazer uma parada que é a única chance de serem livres. E cai para dentro do ciclo inferior, ele passa por essas batalhas de enumerados atacando, muito sangue, ele se suja, o macacão fica imundo, e ele percebe que tudo isso é produto do plano dele, junto com o Kirk, com a Ordem, então ele sente essa culpa. Até que tem esse momento elevador e ele acaba tendo um retorno nessa reminiscência na cabeça dele se regenerando, graças à música, ele se percebe num vidro, né, com objeto curvilíneo de madeira, a gente vai descobrir de onde veio isso. E aí tem aquela cena de batalha na saída do elevador, que ele sobrevive, consegue correr para a fábrica, e ele chega lá finalmente no bloco onde ele trabalhava e encontra perdão, o Jasper com a Augustine. E eles têm essa pressa e tal, e aí ela pergunta o que fizeram com você, na verdade, o que eu fiz comigo. Ele trabalha essa coisa toda e aí pergunta se ela está preparada e ele começa a fazer com ela mais ou menos o que foi feito com ele lá na tortura, de espetar a cabeça dele, de fazer essa coisa bem invasiva para poder finalmente fazer o trabalho dele, que não está trabalhando nos ecos, né? Trabalhando diretamente na mente de uma pessoa. Ele se vê como torturador, né? Então até que ponto ele queria realmente pagar esse preço. A gente tem um tablet interessante aqui sobre a priorização em situação de emergência do que deveria ser, a proteção da elite e tudo mais. E a gente chega no capítulo 35, né, fala, na cronologia, fala do nível do Maia, 2058, e a gente começa a resgatar as memórias dela. Então, primeiro ela trabalhando, e a gente entende a amizade dela com o Jasper, né, porque eles são trabalhadores dos bastidores de Argos, ela na manutenção e numa limpeza, numa coisa assim, enquanto o Jaspers é aquela coisa da entrega, né? Depois a gente vê um replay do que a gente viu na memória dela lá, quando ele foi obrigado a editar, né? Existe até, a gente consegue finalmente ver na mente dela que está escrito volume 2 no livro. Ela já está sofrendo as explosões, aquela coisa se aproximando, a guerra acontecendo dentro da própria fábrica, até que ele vai na memória dela, né, encontrando Kirk, descobrindo que são reais, as vibrações que ela sentia, essa conexão que ela sempre teve com esse mundo das entranhas de Argos é real. Ela recebe a missão de entregar o livro a ele. Então ele entende que o livro esse problema todo é gerado porque queria que o livro chegasse nele, provavelmente para essa reminiscência resgatada e ele entender o papel dele no passado de Argos. E ela, né, fala, o livro tá aí, não é o suficiente. Ela fala, eu aguento. E aí a gente vê a conversa dela com ele, o debate, a cena
que acontece no Umbra, né, dela inclinada ali, debatendo com ele, e ela já está, né, basicamente entrando em colapso ali, mas ela continua lutando com ele, para que é mais uma chance, e aí a gente vê de onde veio o trauma dela, a questão dela toda com o Elite, que foi com o próprio Nitos, né? Algo não nomeável, algo que, enfim, não citável que deveria acontecer. Acontece, eles terminam essa memória, não descobre o paradeiro do livro, ela cai no chão em convulsão, desmaiada, aquela coisa, e até que eles escutam claramente a voz do Anito atrás deles. E é assim que a gente encerra essa meta. É uma meta muito ousada, muito acelerada. O plano finalmente está em curso, e quando parece que algo vai dar certo, novamente, né? Finalmente não, novamente dá errado. Para o Martin, para o Jaspers e para esse plano que ele está elaborando, e a gente agora vai descobrir o que mais vai acontecer, o desenrolar dessa tentativa de plano que deu errado para achar o livro. Beleza? Vou encerrar aqui essa gravação, que ainda tem mais uma para fazer e já são 11 horas da noite. Valeu!